Olá, tudo bem? Nesta etapa da pintura, estamos usando o verde inglês claro com verde VCE para o gramado no fundo e para a pintura do cavalo, estamos usando o vermelho Veneza com o Brum Van Dyck separado ou um marrom escuro para poder fazer a parte das pernas que estão na sombra, a crina do cavalo e também a cauda. No alto do cavalo estamos usando um pouco de cinza com o vermelho Veneza para fazer a iluminação. No cavalo do fundo também podemos perceber que está sendo usado, além do vermelho Veneza, um pouquinho do amarelo também para ajudar nas partes de luz. Agora, na parte próxima aos pés do cavalo, estamos usando o verde VCE, um verde bem escuro, para simular a sombra por baixo dos cavalos. Retornando ao fundo, a parte de gramado está sendo preenchida com verde inglês claro e um pouco do branco também para clarear, dando a sensação de atmosfera ou de distância. Na divisa, na parte elevada, um pouco de verde VCE com verde inglês claro. Sempre lembrando que na pintura é importante deixarmos os elementos mais distantes, sempre mais embaçados, turvos, devido à atmosfera. E muitas vezes se usa o recurso do azul misturado às tintas para isso, como é o caso, por exemplo, das montanhas, onde está sendo usado bastante azul e um pouco do verde inglês claro também. Agora na árvore nós observamos que nas folhagens estamos usando um pouco de sépia, semelhante ao Brum Van Dyck, um marrom bem escuro, para poder simular as partes com mais sombra. E essa mesma cor é usada também nos galhos e no tronco da árvore. No acréscimo das folhagens também podemos utilizar esse marrom bem escuro, misturado com um pouco de verde, acrescentando também um pouco de amarelo, para dar a sensação das folhagens mais secas, mais envelhecidas. Outro detalhe importante nesta etapa da pintura é perceber a necessidade do embaçamento também nas folhagens. Na árvore mais ao fundo, usamos também o azul misturado ao verde para dar essa sensação de distância da árvore mais ao longe para a árvore mais próxima. E no cavalo, agora começamos a detalhar um pouco mais as divisões de sombra e luz, acrescentando ao vermelho Veneza um pouco do marrom escuro, escurecendo um pouco mais a cor marrom claro, que é o vermelho Veneza. Na vegetação do gramado, começamos a fazer demarcações das linhas que irão dividir a sensação de distância na grama. Gramas mais altas na proximidade, próximo do observador, gramas menores mais ao longe, no fundo. Isso pode ser notado pela distância de espaço de uma linha escura para a próxima. O espaço maior, mais próximo,
entre uma linha escura, o verde inglês claro que já estava como fundo, aí vem a próxima linha com o verde inglês misturado com verde VCE, o verde escuro, e assim sucessivamente, diminuindo os espaços entre uma linha e outra por causa da perspectiva e da distância. Mais uma vez no gramado ao longe, na parte da elevação, se usa o azul misturado ao verde inglês claro para essa sensação de distância. Como também no gramado, a importância do azul misturado ao verde. Lembrando mais uma vez que o objetivo do azul é ajudar na atmosfera. Nessa etapa que o gramado já está mais próximo do cavalo, mais perto do observador, o uso do azul já quase não se faz necessário mais. Embora ainda usemos um pouco, mas é necessário destacar a diferença entre a vegetação mais próxima, mais verde natural, a vegetação mais distante, o verde misturado com azul. Agora nessa etapa começamos a trabalhar o contraste, a parte escura que separa um elemento do outro elemento, sendo que atrás da casa temos uma vegetação bem escura pela naturalidade das folhas também. Agora acrescentamos alguns galhos novos na árvore mais ao fundo, fazendo uso do marrom escuro. Pode ser o sépia, o Brum Van Dyck, misturado com uma gotinha de preto, para que esse marrom fique bem escurecido. Mais galhos novos na árvore mais próxima para dar mais naturalidade à pintura. Então, nessa etapa podemos acrescentar vários galhos, lembrando que os galhos precisam ser feitos sempre diminuindo a espessura deles quanto mais distante fica do tronco. Então, o tronco bem grosso e os galhos diretamente ligados ao tronco um pouco menos grosso, e vai afinando sucessivamente à medida que vai se distanciando do tronco. Então os limites sempre serão galhos bem mais finos do que o anterior.
Agora nessa etapa estamos fazendo uma mistura de verde inglês claro com um pouco de azul e acrescentando um pouquinho de branco para fazer as folhagens dessa árvore mais ao fundo. O destaque nesse caso fica por conta do azul misturado ao verde, em alguns momentos também um pouquinho do branco de titânio nesta mistura. A pincelada precisa ser bem de leve, usando o pincel filete, como está sendo usado desde o início, pincel zero, a tinta um pouco diluída, não muito para não escorrer na tela, e com essa tinta diluída, com o uso do pincel fino, vai se fazendo essas folhagens pouco a pouco, lembrando que não é de forma aleatória. É necessário que se tenha em mente onde essas folhas ficarão melhor localizadas na execução da pintura. Mais luz na parte de cima e sombras na parte de baixo, procurando dar a sensação também das folhas que estão mais ao longe da árvore, por trás dos troncos e também dos galhos. Agora nessa etapa, já observando a maior parte da tela, estamos preenchendo com verde inglês claro ou verde ouro, que é um pouco mais amarelado, a parte do gramado que estava com o fundo anterior, entre as divisões de linhas escuras que vão se distanciando e ficando mais próximo uma linha da outra por causa da perspectiva. Retocando a parte de trás também. Agora um ponto bem importante na nossa pintura. Diferentemente do modelo original em que todas as árvores eram verdes, nós decidimos usar o vermelho para dar um pouco mais de cor e deixar a pintura mais viva. É uma forma também de explicarmos para o aluno, para a aluna, que toda textura feita na pintura, ela é de utilidade para encorpar, deixar mais realista. Então o verde que foi usado anteriormente, ele não fica perdido na pintura. Toda aquela textura, as camadas, o volume que foi criado, é usado de forma satisfatória para facilitar a execução desta nova etapa com o vermelho. Outro detalhe importante a ser observado nesse caso é que o verde é uma cor complementar ao vermelho. Por exemplo, se quisermos escurecer o vermelho, nós utilizamos o verde. Então as cores estão se harmonizando por esse motivo também. Outro ponto importante é a observação do início da pintura do vermelho. O vermelho ele foi utilizado de forma bem fosca, deixando bem embaçado para se dar a distância entre as folhas mais longe e as folhas mais próximas, sendo feitas com mais nitidez, sem tanto esfumaçado. Nessa etapa, mesmo com a diferença entre as folhas mais distantes, mais embaçadas, e as próximas mais nítidas,
estamos utilizando uma trincha para poder embaçar um pouco também essa folhagem mais próxima, para que ela fique com a sensação adequada de atmosfera, integrando melhor na pintura. Essa trincha foi utilizada, como foi observado no vídeo, sempre a ponta dela e não a lateral. Agora estamos aumentando a folhagem da árvore de primeiro plano, na árvore da frente, na mais próxima do observador, utilizando o verde inglês claro misturado ao verde Vercier. Essa mistura é feita diretamente na tela. Então, em alguns momentos se usa o verde mais escuro, outros momentos é usado o verde mais claro. E também estamos criando novos galhos na pintura. Dando sequência à nossa pintura, vamos agora começar a trabalhar a árvore da frente e vamos ter em mente o IP amarelo. Nesse caso, começamos a usar um vermelho bem alaranjado, esfumaçado, para poder dar a impressão das folhagens mais distantes. E de forma que não fique aleatória, tendo em mente onde posicionar a impressão de arbusto nas folhagens, vamos clareando esse laranja até chegar no amarelo, dando a impressão de contorno em volta dos galhos. E agora, como pode ser observado na bandeja, estamos usando o amarelo bem diluído e simulando como que pode ser feito os batidinhos que vão simbolizar as folhagens na árvore. Desta maneira, vamos aplicando pouco a pouco, sempre lembrando que não é de forma aleatória, é necessário ter em mente o posicionamento ideal de onde está aplicando essas batidinhas para dar a impressão das folhas. E o pincel a ser usado continua sendo o pincel 0 filete. Agora começamos a trabalhar com verde Vercier, com um pouquinho de preto, também diluído, para fazer as folhagens. Na realidade, fazer a vegetação, o gramado, os matos no gramado, começando na parte de baixo, maiores, e à medida que for subindo, ficarão cada vez menores. Agora utilizando um pouco da mistura do amarelo também, para clarear e fazermos a vegetação mais distante, mais clara, mais embaçada.
E também fazemos uso do azul. Então, nessa mistura do verde escuro com o amarelo, acrescentamos o azul, lembrando que é um recurso muito utilizado para fazermos a vegetação ao longe, os matinhos mais distantes. E é uma mescla entre escuro e claro. Então vamos sempre estar utilizando o recurso do azul, verde escuro, em alguns momentos o amarelo para clarear, e pode ser que seja necessário usar o branco também. Recapitulando, um detalhe importante nesta pintura é a questão da árvore uipê amarelo. O processo que foi feito foi a partir do que estava pronto, o verde, a folhagem verde, que já havia criado uma textura ideal para uma sequência, resolvemos mudar a cor. Então, do verde, passamos a visualizar um ipê amarelo. Para chegar neste ipê amarelo, foi necessário aplicar em cima da vegetação verde, das folhagens que já existiam, uma tinta diluída de laranja, um laranja quase vermelho. Então foi aplicado esse laranja quase vermelho, esfumaçado, bem embaçado, quase transparente, e pouco a pouco, de forma gradual, foi se intensificando o laranja para se aproximar do amarelo, até chegar o momento de usar o amarelo puro. E possivelmente na conclusão desse ipê amarelo será usado também o branco de titânio nessa mistura. Então poderemos aguardar que o próximo vídeo teremos esse quadro concluído com os cavalos e esta paisagem. Agradecemos a todos e até a próxima.